sou membro, somente não tenho um cargo específico, inclusive trabalho de missões lá na igreja, e estou auxiliando o apóstolo Alvino já quase 10 anos. Aleluia! E essa é minha esposa Érica. Amém, queridos. Eu preciso de apresentação. Então, queridos, essa série de reuniões que nós iniciamos no mês passado, ela tem uma incumbência. Nós estamos nos preparando para a nossa viagem. Infelizmente, hoje só conseguimos trazer um cartaz. Nós temos bastante desse folder, porém, esquecemos o espiritual. Mas o que eu quero convidar a todos, a caravana ela vai para a Turquia e Israel. Na Turquia nós vamos entrar em Istambul, normalmente, como todas as pessoas que vão para a Turquia, mas depois nós vamos descer a 7 igrejas do Apocalipse, as cidades onde foram fundadas nos dias do apóstolo Paulo, as igrejas do Apocalipse. As pessoas normalmente não sabem que as igrejas do Apocalipse apresentam um plano divino do início ao fim, toda a vida da igreja, desde Atos dos Apóstolos, capítulo 2, até o arrebatamento da igreja. Isso está revelado no plano das 7 igrejas. A revelação do Senhor Jesus, porque a revelação do Apocalipse é uma revelação direta daquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Então o Senhor Jesus é que revela a João, e ele revela apresentando as igrejas, ele apresenta épocas da igreja na história, até o arrebatamento. Nos dias que nós estamos vivendo, estes sinais que foram comentados pelo Paulo e que nós voltaremos a comentar daqui a pouco, são sinais já concebidos pelo Senhor e que estão na sua palavra como alerta, como eu disse, misericórdia antes do juízo. Deus está avisando o que vai acontecer. As pessoas que não derem ouvido sofrerão dano. Os que derem ouvido, buscarem a santidade e a presença de Deus, serão guardados no meio do juízo. O juízo vem, isto é ponto pacífico. Não há como não vir o juízo de Deus sobre a terra. E Deus está avisando que ele vem agora, ele vem nestes dias. Então esse é o aviso do Senhor. Mas o que o Senhor espera? Que o povo do Senhor busque santidade e presença do Senhor, para que, através da manifestação da misericórdia, sejam guardados do juízo. E aquilo que Jonathan também diz, que no meio do juízo há um avivamento. Como sempre houve em Israel, vinha o juízo, a nação se arrependia e Deus resgatava a nação. Deus levantava um juiz, um rei ou um profeta. Ele sempre levantava alguém para conduzir a nação ao arrependimento. E a nação, vindo ao arrependimento, então ela recebia um período de paz e de guarda do Senhor. As coisas não mudaram. Deus é Deus de princípios. Deus age pelos mesmos princípios. Por isso que nós temos a Bíblia como regra de realidade. Porque a Bíblia é um livro de princípios. Apesar de que a maioria dos cristãos nem conseguem assimilar que a Bíblia é um livro de princípios. E isso é muito sério, porque sendo princípios de Deus, eles não podem ser desobedecidos, porque a desobediência traz juízo. É isso que, infelizmente, a igreja não percebe.
Então, esta série de reuniões que nós vamos ter até o mês de maio são preparatórias da nossa viagem. Nós já estamos fazendo a impressão das apostilas que acompanharão cada pessoa que for à viagem, vai receber uma apostila que vai acompanhar os dados. Só que nas 7 igrejas da Ásia Menor, no sul da Turquia, nós vamos enriquecer isto de olhos abertos. Quer dizer, nós vamos passar pelo meio da história do Apocalipse. Nós vamos passar pelo meio da Bíblia. Nós vamos estar no local onde as coisas aconteceram. Por exemplo, Éfeso. Quando a gente fala de Éfeso, quem que vem na cabeça? Diana dos Efésios. Então, o templo de Diana dos Efésios ainda está lá. A igreja não está. Mas nós temos incumbência de Deus de clamar pela restauração das igrejas na Turquia. Pelos mais de 1000 anos, a Turquia não podia ter igrejas evangélicas livres. Tem apenas as igrejas credenciadas pelo Estado e governadas pelo próprio governo. Mas a igreja evangélica livre, ela foi registrada a primeira há 2 anos atrás, depois de 25 prisões do seu pastor. Ele foi preso, saiu, defendeu, lutou e conseguiu registrar. Então, há já um avivamento nascendo na Turquia. E o Senhor Deus tem nos dito que nós fazemos parte dessa história para irmos e liderarmos o avivamento. Nós não podemos citar aqui, mas não podemos citar nomes, mas nem localidades, não podemos citar nome de cidade, nada por isso. Quando vocês usarem a internet, cuidado, não coloquem nada nominal, nem de cidade, nem de pessoas, porque senão é problema. Mas nós temos irmãos que estão congregando lá e que esperam um avivamento. E nós vamos encontrar com esses irmãos e vamos fortalecê-los na Turquia. Nós cremos no avivamento da Turquia, porque ela foi berço, a Ásia Menor foi berço do trabalho missionário da igreja. A principal igreja, talvez a mais forte igreja dos dias do apóstolo Paulo, depois dos dias do apóstolo João, porque ela foi fundada pelo apóstolo Paulo, mas depois foi pastoreada por Timóteo e mais adiante foi pastoreada pelo próprio apóstolo João, nos dias que antecederam ao seu em Patmos. O que aconteceu? Agora tem hora que as palavras exílio. O exílio, me ajudem, gente, porque eu tenho uma confusão de línguas na cabeça que vocês não imaginam quantas. Por isso que de vez em quando também tem umas palavras meio estranhas saindo para mim. Mas às vezes as palavras fogem. O exílio de João, ele era pastor de Éfeso. Por isso, as cartas começam pela carta da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Éfeso. Quem era o anjo da igreja de Éfeso? O próprio João. Porque Deus, quando fala, ele fala exatamente a autoridade. Então, ele começa a falar das 7 igrejas, a autoridade da primeira igreja, a autoridade da igreja de Éfeso. Porque Deus é Deus de princípio, Deus não quebra princípios. Deus não é homem para que minta, né? Então, tudo Deus trabalha segundo os princípios. Mas essa área do Apocalipse, essa área da nossa igreja, nós vamos deixar mais para as próximas reuniões. Procurem trazer pessoas, trazer interessados, procurem me ajudar, divulguem a viagem. Eu preciso de um grupo de valentes. Eu não quero turista, não é para turista a viagem, já deixa bem claro. A viagem é uma viagem profética, é uma viagem de intercessão.
histórica e é uma viagem de ensino. Então, é isso que ela é. Ela não é viagem turística. Mas, se come bem, os hotéis são bons, os banhos são muito bons, as camas são boas, tem padrão turístico. Mas você não vai na viagem por causa do turismo, porque nós não vamos ter tempo, tá? A gente até dá um tempinho para as irmãs comprarem algumas coisas lá em Istambul, algumas coisas em Jerusalém, né? A gente dá sempre um tempinho, mas não é como as viagens turísticas que se gasta na parte do tempo fazendo compra. Mas tem 25 de março? Tem, pior que 25 de março. Aí você fica me cutucando. Tem aquilo que se chama quarteirão árabe em Jerusalém. Em Istambul é turco. Então tudo é turco. Vocês já entenderam a mensagem. Em Istambul, cuidado, senão você fica sem a própria roupa. Istambul é Turquia, não preciso falar muito. Então tem venda para todo lado, tem 25 de março e tem Manaus, tem Paraguai, tem tudo. Eles dizem que os tapetes são os melhores, os maiores do mundo, e você compra lá em Istambul e eles entregam aqui na 25 de março ou na sua casa. Para imaginar que é um sistema mais forte do que a 25 de março. Mas só para dizer isso. Mas nós não estamos tanto interessados. Vamos ver os tapetes, sim, é muito bonito, os desenhos dos tapetes, as qualidades. E se alguém tem posse para comprar um tapete turco, compre e manda direto para a sua casa. Vem da Turquia direto para a sua casa. Mas, isso agora lá em Israel, em Jerusalém, é o quarteirão árabe. O quarteirão árabe você precisa tomar muito cuidado, mas ele não é tema da nossa palavra. Mas só para vocês terem uma ideia, se ele falar 300, você fala 30. Não fale mais que 30, porque ele está multiplicando por 10. Ele é árabe. Árabe é pior que turco. E não é o mesmo, porque tem gente que pensa que turco e árabe é a mesma coisa. Não é. Tem gente que chama árabe de turco e turco de árabe, é uma confusão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma é ocidental, uma é oriental, um é Euroásia e o outro é Ásia, né? Oriente. Totalmente diferente, uma raça da outra. A língua, as pessoas não sabem. De onde vocês acham que veio o turco? Aí, chutes. Quase todo mundo pensa que o turco veio do árabe. Russo? Não. Pior que isso. Pior que o russo. Veio do mandarim. Então, não é cultura, história. A gente tem que conhecer, tem que ir ver e conhecer. Porque nos leva até dar susto dos nossos preconceitos, né? Porque a gente tem um monte de preconceito, tem um monte de mistura, que a gente mistura os povos e não sabe identificá-los. E que é só conhecendo os povos que você vai ver as grandes diferenças. Tem uma grande diferença entre um turco e um árabe. Muito grande. Mas eu não estou aqui para defender turco nem árabe, né? É só que nós vamos clamar a Deus por avivamento na Turquia. Nós vamos fazer uma viagem, como eu disse, uma viagem missionária, uma viagem histórica, uma viagem profética e uma viagem de ensino e missionária. Então nós cremos no que fazemos. O Senhor tem feito isso conosco. É a 15ª viagem. Nós não aprendemos ontem. Estamos trabalhando há muitos anos, desde 1994. 94 para 2013, há quantos anos?
negócio ontem. É uma coisa muito séria que tem que ser feita com seriedade. Amém? Em Israel, seguindo os passos de Jesus, nos ajude a divulgar e certamente os que têm fé vão, né? Então, Geraldo, o Geraldo esteve conosco, né? E por um milagre, sim ou não? Como todos os que estiveram conosco, quem foi. Eu nunca levei um livro. Nunca. Está me entendendo? Nunca. Eu tenho levado pessoas que provam milagres, que creem, colocam a fé em prática e vê Deus multiplicar. É isso que a gente tem visto com alegria, porque a gente vê que é a mão do Senhor levando cultura, história, a profecia, conhecimento bíblico ao coração da igreja brasileira. Porque é só vendo que você pode alcançar alguns níveis de conhecimento. Tem níveis de conhecimento que você pode alcançar numa sala de aula, mas tem outros níveis que você só pode alcançar participando no local da própria história. Isso é extremamente forte. Desta vez, por exemplo, esta última que nós passamos por Holanda, Polônia e Israel, e fomos às cavernas de Wuhan. Sempre falavam, lá o vento fala. Tudo bem, o vento fala. O que o vento fala? Então a gente foi, subimos ao monte que está sobre as cavernas, e ali nós escutamos a voz do vento. Ruach HaKodesh. Você sabe o que quer dizer? Ruach é o vento, né? E é o próprio Espírito. Ruach HaKodesh é o nome do Espírito Santo. Ali, onde João Batista morou, a gente ouve a voz do vento dizendo que aquele lugar é desse livro. E é onde estão as descobertas e os últimos manuscritos. Mas agora vamos voltar para Jorge, para nós ouvirmos a entrevista. Deixa eu só dizer rapidamente a respeito dessa entrevista. A entrevista é de Sid Roth. Sid Roth é hoje um dos principais líderes do movimento messiânico do mundo. Já esteve no Brasil, pregou aqui no Conselho de Pastores, tem o seu trabalho na região de Nova York e New Jersey. Ele tem um programa sobrenatural, e nesse programa ele está entrevistando a muita fé. Acompanhe depois comentários com o nosso prefeito oficial. Nós não estamos ouvindo a voz porque a voz está em inglês. Então tem que ler a legenda mesmo. Esse público que está trabalhando alguém.
Esse é Sidrot. Aí, Jonathan,
with this, we're going to rebuild the nation. It's a sign of defiance. That's Israel. What about America? That's the thing. This is what happened when after 9/11 in New York, they went to the mountains. They quarried out a rock, a 20-ton rectangular block. According to the harbinger, it has to be put back to the ground. So they bring it to New York City, bring it to ground zero, place it on the pavement of ground zero. They have a ceremony around the stone. They have leaders there, governor of New York, governor of
quiser. Zero to get in the exact spot where the sycamore had been struck down. What was the tree? It was a conifer tree. It was a Panacea tree. It was the exact Erez tree of the scriptures of Isaiah 9:10. And the same thing, they make it a sign. They call it the tree of hope. For Israel to say, this is our hope, we're going to come back strong and married. On a tree of hope, they gather, have a ceremony around it. A man pronounces things over it, and it celebrates human defiance. And it's the exact marker that what they're doing about nobody knows what they're doing. No human hand is putting this together. I mean, the terrorists didn't try to strike down a sycamore, nor did they try to put the matches up. But it all comes into place. It's the replaying of the ancient drama of judgment. Okay, now tell me about the third tree, the bundle tree. Okay, here's the principle. God says when there's a judgment for a nation, he says, I will expose its foundations. Kind of like destroying a house. Foundation, what are the foundations of the nation? Foundation of the nation are what it trusts in, or what it was built upon, or its powers. America's powers, physically, are military and economic, financial. So if we're going to see this, then we're going to see a mystery here that in 9/11 it exposes America's foundation. So where was America's financial foundation? Well, Island of Manhattan, that's always been the center. That's where they had a trading post where they set up all to defend themselves. They opened up shops. It became known as Wall Street. How did Wall Street become the foundation of America's rise as a superpower? It happened in the late 18th century. 24 merchants from New York City gather at a secret meeting. Then from that meeting, they sign a document. That becomes the Buttonwood Association. Buttonwood Association later becomes known as the New York Stock Exchange, Wall Street. So the foundation of America's power in economic is all linked to this word Buttonwood. So what is this Buttonwood? What does that do? Buttonwood stands for a tree. And it was a tree. Why? Because there was a tree that stood in Wall Street that they did their business. They signed the document under. So the foundation of American power in finance is linked to this Buttonwood, and most of the men in Wall Street knows. So what kind of tree was it? It was the sycamore, the same as the sixth harbinger that was struck down on 9/11. This was the symbol of the striking down of the financial power of America. And not only that, they make signs appear. They make this bronze statue of the fallen sycamore, of the roots, a symbol of rootedness, and they place it not on ground zero. They place it on Wall Street. So now, on the place that is the foundation of America, of its power financially, the place that was symbolized by a sycamore tree living, the rise of America, now is a symbol of the dead, uprooted sycamore tree struck down by 9/11. The sign of I will expose its foundations. America is not turned back. America knows its financial place in the world. Progressive judgments we do every year. What about the vows and the people involved in these vows that line up with exactly what ancient Israel did? But it happened right here in the Old Testament. Só uma coisa, eles estão falando da queda do poder financeiro dos Estados Unidos. Se a gente for ver o que aconteceu exatamente essa semana, né, antes de ontem, o país, os Estados Unidos, quase deram um calote mundial que ia liderar uma nova crise econômica. Na véspera, exatamente na véspera, eles chegaram a um acordo para votar o orçamento. Eles estão exatamente na beira do precipício financeiro, e isso é também um desdobramento. E a própria liberação é a liberação para se endividar, para nunca pagar, porque eles não têm mais condição de pagar. Eles devem trilhões de dólares para os chineses, E os chineses deram um aviso: não ousem dar calote. porque a gente precisa, a palavra do chinês foi, nós precisamos desamericanizar o mundo. Então, quer dizer, é forte. America, like ancient Israel, has also largely departed from God. On September 11, 2001, the World Trade Center was reduced to ashes. America was dedicated to God in New York City. The government of America first convened as a government after the inauguration on the corner of Ground Zero.
semana depois de 11 de setembro, eu estava lá. E a América Fredinha, se vocês já têm uma ideia, eu morava a 65 quilômetros de altitude. E lá onde eu morava, tem um rio que separa Nova York e New Jersey. E o cheiro, o mau cheiro de Nova York alcançava mais da metade de New Jersey, o estado seguinte onde eu morava. O versículo é tomado totalmente fora de contexto. O texto fora do contexto é pretexto. He goes on to say, we are putting cedars up. We
Por isso que temos que orar pelos governantes. As pessoas que estão em postos de autoridade podem se tornar profetas do juízo. John Edwards does this. He sharply follows almost a prophetic sign. Tom Daschle then fell into disgrace when he was asked to be part of the cabinet, if you remember. But here's the amazing thing to me. President Barack Obama knows nothing about any
sua possibilidade que você participasse das duas. Por quê? Como nós temos apenas uma reunião mensal da rede e uma reunião mensal do Ano Israel, é muito pouco para tratar tanto da questão do plano divino através dos séculos revelado nas igrejas, quanto esta atualidade, né, esta parte de atualidade, que é uma outra parte importante que a gente vai mostrar para vocês mais adiante, que é a questão das luas de sangue, que é um fator que também depende de trabalho, de pesquisa e de comparações, e a gente tem que fazer com calma, senão vocês acabam não entendendo o que a gente está falando. Para nós que estamos tratando com a profecia diariamente, é uma coisa que se torna quase que natural. Mas para quem está ouvindo, às vezes é bastante difícil de assimilar tantas informações de uma só vez. Então eu queria pedir que vocês procurassem, dentro do possível, estar agendando essas datas e estar com a gente. E também trazendo outras pessoas, de preferência pessoas maduras, pessoas que possam compreender a nossa linguagem, aquilo que nós estamos falando, que é para o despertamento da igreja. Nós cremos e sabemos que o juízo virá, mas também virá o avivamento. E nós não queremos apenas assustar as pessoas com o juízo, mas sim levar ao arrependimento e levar ao avivamento. A questão é que as igrejas brasileiras não têm informações, ou quando têm informações, não as entendem, e por vezes não dá o valor necessário para buscar a compreensão. Eu quero que vocês falem à igreja, falem a alunos do seminário, são pessoas que já têm uma certa percepção. Eu preciso de gente que também queira trabalhar, porque nós estamos na restauração da rede e nós estamos na restauração do Ano Israel. Eu estou buscando pessoas que se alinhem profeticamente para os livros que nós temos que publicar, para o material que a gente tem que fazer, para o trabalho que será realizado na próxima viagem em maio. Todas essas coisas vão demandar esforço e trabalho. Eu não tenho condições de fazer sozinho. Eu tenho muita coisa que Deus me tem dado, tenho 3 livros praticamente prontos, são áreas proféticas paralelas a isso que está sendo mostrado com os Estados Unidos e paralelo àquilo que vai ser mostrado através das igrejas do Apocalipse. São 3 livros que a gente está no propósito de publicar, publicando o primeiro, permitindo o Senhor, por volta do 5 de janeiro. Nós estamos trabalhando para isso, no máximo no início de fevereiro, antes da festa do Purim, porque esse livro profético está voltado para o entendimento do Purim. E a igreja não tem nenhum, quase nenhum. Claro que existem algumas igrejas que já têm algum entendimento, mas é um entendimento muito vago ainda a respeito do que o Purim representa. No mês de fevereiro, não é para ninguém se esconder de carnaval, não é para permitir que nossos parentes estejam morrendo nos acidentes, nos incidentes, nas coisas maléficas que o diabo levanta em fevereiro. O povo de Deus tem que fazer algo, mas precisa organizar para fazer, precisa saber o que fazer. A ordem de Deus está lá: levanta-te, resiste, destrói o teu inimigo e faça festa. No dia 13 destrua o inimigo, no 14 e no 15 faça festa e distribua bens aos pobres. Então é uma
isso de cadeira, porque esse é o número de pessoas que vêm um pouco mais do que isso. Hoje, com chuva e tal, houve alguns atrapalhos, mas é pouco mais do que isso. Nós queremos aumentar isso, porque é uma mensagem que não deve ficar guardada para o nosso coração. É algo que precisa ser difundido. E mais, nós temos que orar pela América. Porque se a América cair, o mundo se despedaça junto com ela. E a ameaça dos chineses não é ameaça de Deus. Os chineses já encheram a terra. E eles têm um poder de destruição extremamente grande, muito maior do que o mundo pensa. Eu mesmo morava no New Jersey, o porto de New Jersey era 90 containers coreanos, chineses, 90 containers chineses, coreano, europeu e algumas outras nações. É a grande, mas a grande maioria dos containers é tudo chinês. Você vai a Chinatown, no Canal Street de Nova York, eles vendem de agulha a navio, tudo, você imaginar. Tem cópia de tudo. E se um pullover custa $2.000, $3.000, lá custa $300. E você vê o pullover, os seus olhos não conseguem enxergar a diferença. Mas está lá, e é vendido aos milhares. A imitação de tudo que vocês imaginam. De agulha navio, tem tudo. Agora, semana que vem, vai ter o primeiro leilão do pré-sal, que é a nova reserva de petróleo brasileira. E os maiores concorrentes a arrematar essas reservas não são os americanos nem os europeus, os chineses. Então, eles estão com um olho desse tamanho em cima das nossas reservas de petróleo. Agora, quantos de vocês já olharam para o Apocalipse e viram o enorme exército amarelo que atravessa a terra para atacar Israel? Será que só tem um pouco? Isso é só para chamar a atenção de vocês. O que vocês acham que é um enorme exército amarelo? Dá para ligar o desconfiômetro? Eles não vão construir só economicamente. Tem outras coisas vindo agora. Então, queridos, nós temos que estudar. E não só estudar, encher a cabeça de números e de situações. É tomar posição. Viver vida de santidade, viver vida de intimidade com Deus, para saber exatamente o que fazer nessa situação. O avivamento vem, você participará? Então nós temos que estar prontos para participar. Mas será que com os nossos cultos das nossas igrejas nós alcançaremos o avivamento? E é só uma indagação. Há um momento de se levantar os profetas da nação. Mas não é o profeta que profetiza que você vai ter um apartamento, um carro, ou vai ter um bom casamento. Não é esse o profeta. O profeta que realmente fala da parte de Deus, as coisas que irão acontecer. E elas virão. Porque Deus é fiel. Eu queria que o Paulo fizesse um resumo daquilo que nós vimos agora, rapidamente, para a gente não deixar vocês assim no ar, né? E dando para o Paulo, como para mim, vocês
porque nós também estamos numa corrida ministerial muito forte. Mas eu queria dar liberdade. Uma pergunta significativa, ela pode ser feita nessa própria reunião para o bem de todos. Mas tem dados aqui, eu vou permitir que o Paulo fale, porque ele é mais sistemático do que eu. Ele tem as coisas mais ordenadas do que ele tem mente de advogado, né? É isso que eu quero falar. Ele tem uma mente mais ordenada do que a minha. A minha é mente apostólica e profética, né? Apóstolo faz 10 mil coisas ao mesmo tempo, então não tem ordem nenhuma. Então por isso que eu estou deixando primeiramente o Paulo fazer uma certa conclusão. Se vocês tiverem dúvidas, perguntem. Nós não podemos ir muito além, porque o nosso prazo final é 10h15. Então até 10 horas nós estamos nessa reunião. Então nós temos uns 10 minutos aí para compartilhar. O Paulo pode fazer algumas observações importantes. Sim. Eu vou mostrar para vocês o gravei o texto dessa celebração da festa dos tabernáculos. Não sei se eu consigo mostrar, mas ele profere uma bênção, tiver um ato profético de derramar das águas. E a festa de tabernáculos, os sacerdotes tinham que tirar água do tanque de Siloé, atravessar Jerusalém com a água e derrubá-la no chifre do altar do templo. Então ele opera isso de uma maneira profética para o avivamento do tempo do fim. E é uma coisa muito forte, isso que o Paulo está querendo nos mostrar. E isso simboliza o derramar do Espírito Santo no avivamento. E antes desse ato profético, então, ele proclama Joel, capítulo 2,
Deus dá essa revelação para ele, existia já falecido um pastor americano chamado David Wilkerson. E quando eu mostrei essas pregações, o pastor Rodrigo se lembrou disso. E eu fui buscar, e na pesquisa existe realmente uma pregação dele. Ele havia falado, o pastor podia falar melhor do que eu, mas ele havia, na década de 90, profetizado que via as torres caindo em chamas. chamas. Isso está no livro da CPAD antigo, que se chama Tocando a Trombeta em Sião, de David Wilkerson. David Wilkerson é aquela pessoa que evangelizou a parte marginal de Nova York. É com ele que se converteu Nick Cruz, o comandante da quadrilha dos maus. E foi com David Wilkerson também que se iniciou no mundo o programa de Desafio Jovem. Esse nome, Desafio Jovem, nasceu ali, na igreja de Times Square, em Nova York, a igreja de David Wilkerson, onde se converteu Nick Cruz e diversos outros traficantes e pessoas do crime que foram alcançados através daquela igreja. David Wilkerson, ele profetizou e escreveu esse livro, Tocai a Trombeta em Sião, como que ele sentia peso de Deus para avisar Nova York que Nova York seria abalada e que as torres cairiam. Isto muito antes de 2001. Na realidade, a primeira menção dele é por volta de 78, a segunda por volta de 86, e o livro aqui no Brasil foi publicado em 1990. Muito tempo antes, avisando que aquilo viria a acontecer. Então, queridos, é fácil o mundo olhar que Osama Bin Laden comandou uma excursão que derrubou as torres. Não é bem assim. Tem muitas coisas profundas na economia americana, na forma que Bin Laden teve acesso, porque ele aprendeu e colocou pilotos em Fort Lauderdale, o lugar mais fechado do mundo para treinamento de estrangeiros. Ele colocou árabes treinando com aviões americanos dentro do lugar que é a maior fortaleza dos Estados Unidos. Por que ele fez isso? Porque ele era sócio de grandes autoridades americanas. Eu não quero mencionar nomes aqui, mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver lá os nomes. Ele era simplesmente sócio, por isso ele tinha participação na economia americana. E logo depois de 11 de setembro, os aviões foram proibidos de sair dos Estados Unidos, mas um avião com 40 parentes de Osama Bin Laden saiu com a assinatura do presidente Bush, com liberação presidencial para sair. Já deu para vocês saber quem era o sócio dele. A família saiu para se proteger. Por que a família ia sair para se proteger se o mundo ainda não sabia que tinha sido um atentado de Al-Qaeda? Se é que foi, porque ninguém tem provas disso, como também ninguém tem provas da morte dele. Então a coisa é muito mais profunda, muito mais difícil, mas o que importa para nós é que eles não se arrependeram. Nessa pregação, porque uma semana depois do 11 de setembro, o David Wilkerson faz uma pregação com lágrimas nos olhos e ele se lembra, ele fala dessa palavra, e no determinado trecho da pregação, ele fala, logo depois do 11 de setembro, vieram entrevistar, porque lembraram os que tinham lido
Então, até arrepio. Esse 11 de setembro. Eu que vi os escombros de 11 de setembro, eu que senti cheiro de defunto, andando 80, 90, 100, 120 quilômetros. Quando alguém diz que a coisa é ainda pior, aquilo foi um desastre enorme. Agora, dizer que algo ainda que nós sabemos que a realidade e que David Wilkerson não brinca, queridos. Durante 2 anos, eu assisti todas as terças-feiras proféticas de Times Square, e todas as terças-feiras ele estava alertando Nova York do juízo. Durante 2 anos, a voz profética de David Wilkerson nunca se calou, até que o Senhor o levou para cima. E eu estava compartilhando com o apóstolo que nessa semana que eu passei em Nova York, eu fui para outros lugares dos Estados Unidos e fiquei, depois no final da viagem, fiquei 6 dias em Nova York. E a sensação que eu tive em Nova York foi assim, pesadíssima. Pesadíssima. Não só por conta dessas revelações, dessa palavra, mas andando nas ruas, entrando no metrô, nos prédios, vendo as pessoas, depois compartilhando com um outro pastor, era como se na aparência tudo parece ter voltado ao normal. A torre nova está lá, está sendo inaugurada, visualmente é linda, gigante, maior do que a outra. Como eles disseram, nós reconstruiremos maior, Mais fortes, mais altas. está lá, está sendo inaugurado. Mas a sensação espiritual é como se houvesse uma daquelas armadilhas de urso que estão escondidas, preparadas para se fechar, para dar morte a qualquer instante. Então, eu fiquei ainda quase 10 dias depois que eu voltei para o Brasil, me sentindo mal com isso, acordando de madrugada, voltei no avião, tive que orar muito para ficar bem novamente, porque eu voltei assim, muito mexido com o ambiente espiritual, e o que eu sinto é que é o peso do pecado. O peso do pecado produz isso, é Deus mostrando a que ponto as coisas podem chegar. Então, obviamente, ainda é possível que haja arrependimento. Até o último segundo, Deus vai esperar e vai torcer e vai fazer as coisas acontecerem para que isso venha. Mas o tempo está ficando cada vez mais curto e a janela está se fechando. Então, é algo difícil de dizer, mas nós precisamos estar atentos, porque isso vai afetar as nossas vidas. Não sei se mais cedo ou se mais tarde, mas nós vamos viver esses tempos e Deus vai nos dar graça a todos e vamos buscar um avivamento para que possamos ser abençoados pela graça do Espírito Santo quando essas coisas chegarem, possamos ter discernimento para guiar aqueles que estão na escuridão, que podem ser muito prejudicados, muito afetados por isso que está se pronunciando. Então, Se tiverem perguntas, eu posso responder. Não sei se eu consigo responder perguntas, mas se alguém quiser falar sobre Perguntas, observações, sugestões. Pastor, deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu agora li que acabei de indicar o texto. Não sei se eu li, que fala sobre os filhos bons e os filhos maus. Lembra disso? Falar? Tem algumas passagens para você. Alguns textos
realmente as coisas aconteceram. Ele fala, ele chama de pinpoint. Fala pinpoint é quando há uma reviravolta. Então, até agora, 51% dos americanos se opunham à revogação desse conceito, 49% eram a favor. E recentemente esse percentual virou, passou a ser 51% a favor e 49% contra. E ele fala, a partir do momento que isso vira, as coisas ganham uma velocidade muito grande. Então, o que nós estamos vendo, ele está se desenrolando aos nossos olhos, vai cada vez se acelerar mais lá e também efetivamente viver esse mesmo embate. Então, nós precisamos realmente ter a revelação e o discernimento do Espírito Santo, porque nós estamos vivendo tempos que a gente vai ser provado e vai ser colocado em situações que a gente não tem pela nossa mente humana uma resposta. Deus é que nos dá o caminho e a resposta para todas as coisas. Então, eu acho que é essa palavra. Eu só quero sem fôlego aqui, porque é uma palavra muito dura. Bom, não sei se alguém mais quer fazer algum comentário. Pastor Paulo Mil. Queridos, nós vamos encerrar nossa reunião de hoje. As duas coisas que sempre fazemos no fim. Como eu disse, nós estamos numa batalha. Temos agora um escritório novo, mas precisamos reformar ele. Precisamos de pessoas que estejam conosco nesse tempo de batalha, porque eu tenho um envolvimento direto com o Nova York. Não só por ter morado lá, por ter morado em New Jersey, mas porque Deus me deu dois chamamentos muito claros. E eu vou contar assim rápido antes de encerrarmos nossa reunião. Eu estava sentado na calçada em frente às torres, quando o judeu ortodoxo ele passou na minha frente numa ordem invertida da ortodoxia. Na ortodoxia, o pai ele tem que colocar, se houver filha menor, ele tem que colocar na frente. Atrás da filha menor, os meninos que ele tiver. E por último ele, porque ele olha para os filhos, ele guarda os filhos. É a questão de como a galinha guarda os seus filhos. Essa é a ordem natural do ortodoxia. Mas esse judeu estava ao contrário. Ele estava andando na frente, seguido pelos meninos, mais de perto. Também porque eles estavam um pouco de pressa. Era sexta-feira à tarde, véspera do Shabat. As horas que antecedem o Shabat, eles saem nas ruas para comprar calado e vinho e coisas do Shabat. E ele estava andando rápido, dois meninos atrás, e por último, a menina pequena, ruivinha, toda cheia de pintas. E quando ela me viu sentado, ela olhou para mim e sorriu. Quando ela sorriu, o Senhor disse para mim: você quer que eles continuem a sorrir? Apenas 2 vezes nos 42 anos de ministério é que eu ouvi a voz de Deus audivelmente. E essa foi uma vez. Você quer que eles continuem a sorrir?
tinha alguém, né, que estava conversando comigo, assim, não havia ninguém. Logo compreendi que a voz foi do Senhor, e ele veio como Samuel, né? Sim, gostaria que eles continuassem a subir. O Senhor disse, então ensina a minha igreja a orar por eles. Quando eu digo isso, pesa sobre os meus ombros um chamado muito forte. E eu não tenho cumprido parte desse chamado. Porque parte do chamado está nos livros que Deus me deu. São 19 anos escrevendo, e 13 praticamente pronto, eu não tive como publicar. Mas eu penso que está chegando na hora. E vai ser formulário, eu creio. Mas eu preciso que aqueles que entendem o chamado me ajudem a mover a organização de Rede Amar e de Amo Israel, de Shalom Ahad, que são os 3 ministérios voltados para judeus e um para a igreja. Esses 3 ministérios eles estão entrelaçados. E eu preciso que eles atinjam o ponto que Deus quer. E isso depende muito da oração dos santos. Eu preciso que vocês entrem na batalha comigo. Como o Senhor falou, né, que eu deveria ensinar a igreja a orar por eles, para que eles pudessem continuar a sorrir. Todos sabem que são mais de 3 milhões e 500 mil de judeus em Nova York. 3 milhões e 500 mil. É a cidade fora de Israel com o maior número de judeus. Eu fiquei curioso, né, e comecei a andar devagar atrás deles. Ele entrou numa loja kosher, né, para comprar as coisas do sábado, que eles chamam de lugar santo, né? Ele comprou as coisas e saiu. E eu fui acompanhando ele e acompanhando outros judeus que eles foram se encontrando. E por debaixo da torre havia uma estação de metrô. E uma escadaria que descia para a estação de metrô. Quando eles começaram a descer a estação de metrô, na escadaria, eu fui ficando um pouco, eu estava mais alto, né? Eles foram descendo. Aí o Senhor me disse, ore e diga à minha igreja para orar, para que eles não estejam aqui no dia da minha visitação. Foi algo extremamente forte, quando Deus dizia, eu não quero que eles estejam aqui no dia da minha visitação. Naquele tempo, né, em 1998, eu não tinha entendimento sequer para pensar em qualquer tipo de acidente com aquelas torres. Eu, como qualquer mortal, em 1998, chegava, olhava para as torres e ficava babando. Subia lá em cima, na ponta da torre, e via Manhattan inteiro. E não só Manhattan, via metade do estado de Nova York. Porque o estado de Nova York é uma coisa, Manhattan é outra, né? A ilha. A gente via tudo aquilo e ficava babando como qualquer ser mortal que sobe numa coisa que era a estupefação do mundo.
teve um confronto sim, mas tudo isso era porque o diabo queria tirar a nossa atenção da intercessão pelos judeus do Evangelho. Mas, naquele dia, eles não estavam lá. De 98 até 2001, eu passei por muitas percepções, por diversos desentendimentos ministeriais. As pessoas me chamavam de fanático, e é certo que anunciando essas coisas que nós estamos falando aqui, já aparece um fanático mesmo. Me chamavam de fanático, e toda aquela coisa, que saiu do ministério, do estava na época, e um monte de revolução. Mas, quando chegou a 2000, os judeus ao sepultamento de um navio que morrerá dois dias anterior, que a cerimônia judaica demora um pouco mais. 2 dias antes, o navio tinha morrido, o navio principal de Nova York, uma quantidade mais de 80 anos, mas conhecido em toda a comunidade judaica. E naquela manhã, na hora em que a torre caiu, os judeus estavam no sepultamento do navio, que também é um princípio bíblico. O princípio bíblico é: você mata um cordeiro e salva uma nação. Então o Senhor permitiu a morte do navio para salvar a nação judaica de Nova York. Nas primeiras palavras do vice-presidente, quando a torre caiu, ele disse: não importa quem fez isso vai pagar. Ele não podia falar isso porque ele nem sabia quem ele tinha feito. Mas ele disse: aquele momento ele estava pensando no coração que os judeus tinham derrubado a torre para receber seguro, porque mais da metade de cada uma das torres, uma taxa de 60% a 65% de cada uma das torres pertenciam a judeus. Então, o vice-presidente achou que eles tinham feito isso para receber seguro. Por isso que ele disse: não importa quem fez vai pagar. Depois é que vieram as investigações e as coisas mudaram no mundo. Mas Deus não permitiu que isso estivesse lá. Eu orei a Deus e o Senhor Deus disse: ore, ensine a minha igreja a orar por eles, para que eles retornem a Israel. Porque a citação de Isaías: eu eliminei os meus tributarinhos de todas as nações da terra e os congregarei outra vez em Jerusalém. O Senhor diz: meu coração é tirá-los de Nova York e colocá-los em Israel. Nós começamos a orar. Aconteceu um fenômeno lá na Quinta e na 45, as duas ruas que eram mais fortemente judaicas ao redor das torres. Ali aconteceu o seguinte: naqueles anos que nós começamos a orar para que eles voltassem para Israel, para que Deus os despertasse, para que eles fossem despertados, o que eles fizeram? Eles fizeram uma coisa que para o judeu tem muito significado. Se eu não posso fazer algo, eu ajudo alguém que faça. Então eles começaram a investir nos pobres judeus, para que os judeus pobres voltassem. Então o Senhor falou: eles já entenderam, mas não me obedecem. Mandaram os pobres para Jerusalém, investiram para que os pobres voltassem, mas eles não voltaram. Mas quando eu cheguei em 2000, e eu vi as lojas mudadas, porque eles tinham vendido as lojas. Eles tinham vendido as lojas para coreanos, para chineses e para árabes. E eu disse: então eles entenderam. O Senhor diz: não, eles não entenderam. Eles ouviram metade da minha voz. Eles
saírem, porém não ouviram a minha voz. Eles inventaram uma cidade que até hoje chama-se Nilsi, e esta cidade era uma fortaleza, era uma coisa, já naquela época, no Egito, era uma coisa fora de conta, de como aquela coisa era tecnológica, um buraco todo fechado e os judeus morando lá dentro há mais ou menos 2 horas e meia de Babilônia. Eles saíram de Babilônia, uma grande parte, os mais ricos, mas eles se esconderam numa fortaleza. E o Senhor assim, para resumir, o Senhor me tomou e levou para essa fortaleza para pregar para um judeu que ia se suicidar, um advogado que tinha 145 advogados no seu serviço, no escritório enorme, um prédio de advogados, e ele queria se suicidar. A empregada dele, uma brasileira do Espírito Santo, me levou até esse lugar e eu conheci o lugar. Aí, quando eu entrei nessa cidade, o Senhor disse: eles pensam que estão seguros, mas só estarão seguros mediante a minha mão. Então, queridos, eu poderia ficar a noite aqui contando para vocês coisas passadas em Nova York, em New Jersey, experiências com Deus. Por isso, quando Paulo me procurou, ele nem sabia de nada disso. Ele me procurou, nós nos despertamos, ficamos aí alguns dias, algumas madrugadas, algumas coisas então, porque Deus me fez lembrar de todos esses chamados. Eu quero dizer, eu preciso cumprir, eu preciso da vida. E não apenas a vida. É importante. Precisa levar algumas coisas em frente, precisamos publicar, precisamos divulgar, precisamos trazer os pastores, precisamos fazer muitas coisas, boletins, publicações, coisas para mover a igreja, porém, precisamos de muita oração e de disposição. Eu quero que você medite no que nós estamos começando a fazer. As próximas reuniões, tanto de Israel como de regional, nós precisamos daqueles que podem se colocar, daqueles que podem dobrar os seus corações diante de Deus e nos ajudar. Então é isso. O Jorge vai distribuir para vocês um envelope. Dentro da sua possibilidade, nos ajude também financeiramente, mas a sua maior ajuda é em oração e disposição de trabalho. Pastora Suzana, pastora Suzana, compartilhe comigo o seu estudo de igrejas do Apocalipse e nós vamos compartilhar os nossos também. Vamos andar juntos. Porque se Deus te despertou, você não sabia o que estava acontecendo aqui. Se Deus te despertou, se Deus te trouxe, vamos compartilhar. E eu quero isso de todos vocês. O que vocês encontrarem, compartilhem. Não pense que o apóstolo Deus está claro. E quanto mais o Senhor nos dá, a gente tem mais a percepção de que nada sabe. Então eu preciso de você. Me ajudem a pesquisar, me ajudem a fechar os livros, me ajudem a caminhar, porque isso que vocês ouviram não é ficção. Eu deixo claro, não é ficção. Vai acontecer. Vai acontecer. Então nós temos que nos preparar, a própria igreja brasileira tem que se preparar. E nós queremos ser instrumentos de Deus, mas um ao outro ajudou, Deus chama para ele e as costas. Isso é muito. Vocês tomem aí
salvação irá alcançar sua família. Amém. Sempre nós oramos assim. Você que vem, faz um esforço para a condução, enfrenta trânsito, enfrenta chuva para chegar. Eu já sei que você faz um grande sacrifício, mas que a semente do teu sacrifício ela se multiplique na vida da tua família. É o desejo do nosso coração. Eu quero orar por isso. Levante então sua oferta para Deus, fale com Deus, peça a bênção para a sua família e nós vamos te abençoar. Poderoso Deus, nós queremos abençoar teus filhos, teus servos, teus queridos, pedindo a tua bênção sobre cada um dos teus servos, rogando que eles sejam abençoados nas suas famílias e que este tempo de quebrantamento, este tempo de humilhação, em que nós devemos buscar a tua face, isto com choro, com jejuns, com lágrimas, ó Deus, para que possamos cumprir o decreto que o Senhor tem para nós. Então, Senhor, nós queremos agora mesmo que o Senhor nos dê força, nos dê graça, nos dê poder e autoridade para fazer tudo quanto o Senhor ordenou. Amém. Em Rejamar, em Israel, em Shalom Lahab, em Semente de Ismael, em todos os nossos ministérios e nos ministérios aqui representados. As igrejas que já foram apresentadas através dos teus servos sejam abençoadas por ti. A missão diáspora, Senhor, e a missão GSM, missões que têm nos abraçado e nos abençoado. O teu servo, pastor Del, nós pedimos sobre ele, Senhor, a tua bênção, a tua graça, o teu poder sobre a sua família, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, sobre os demais ministros da missão GSM e da missão diáspora e também do seminário GSM. Senhor, nós apresentamos estas vidas, apresentamos os alunos do seminário GSM. Pedimos, Senhor, a tua bênção sobre eles. E pedimos, Senhor, que estas palavras que foram compartilhadas hoje à noite não fiquem somente nesta sala, não fiquem somente nas nossas vidas, que possamos compartilhar com os nossos filhos, com as nossas casas, com as nossas igrejas. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém, queridos? Olha, improvisadamente, como tudo que é missionário e apostólico, né? Eu vou pôr mais perto de vocês, nessa cadeira, e aí os irmãos podem contribuir com alegria. Eu preciso que aquelas pessoas que não estão recebendo o nosso boletim, então, façam o seu cadastro, coloque o seu nome, a sua igreja, o seu e-mail, o seu telefone, para que nós possamos entrar em contato com você, mandar o boletim, mandar os convites das nossas reuniões e informar sobre os nossos missionários. Nós temos missionários trabalhando em 12 países e precisamos também das orações a respeito dos nossos missionários. E por isso, então, para mim é muito importante que você faça o seu cadastrozinho. Você mesmo coloca seu nome, seu telefone, seu e-mail em letras legíveis. Porque às vezes a pessoa até manda o e-mail, mas aí a gente fica lá tentando discernir e tem que orar muito pelo Espírito para chegar. Então, queridos, essas folhas que estão aqui no púlpito é para você deixar o seu nome, o seu telefone, o seu e-mail, a sua igreja, para nós orarmos por você e para nós enviarmos nossas notícias. Amém? E vamos interpretar a bênção, e aí vocês têm a liberdade. Ali atrás tem um cafezinho, né? Gentilmente preparado aqui pela missão, pela senhora Adelaide. Esse nome você precisa abençoar. E eu também. Vamos abençoar a dona Adelaide, o nosso cafezinho que está lá no fundo. Depois vocês terão liberdade de deixar o seu endereço
o seu e-mail para que nós entramos em contato contigo. Poderoso Deus, nós queremos apresentar a tua serva Adelaide, que gentilmente, junto com o teu servo, o pastor Deus, tem nos presenteado com este momento, Senhor, de comunhão, de agradecemos. Senhor, nós agradecemos por este alimento, agradecemos pela comunhão dos santos, agradecemos pelo sacrifício dos teus servos e os abençoamos com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu não falo hebraico cantando, mas a gente pelo menos tenta e vamos juntos, eu e vocês, abençoar uns aos outros. Então, vamos lá? Quantos creem? Amém. Então, agora comigo você diga: Yevareha, Adonai, Feliz Pereira, Iaê, Adonai, Panabele, Vigulera, Isa, Adonai, Panabele, Veasem, Leha, Shalom, Beshem, Yeshua, Hamashiach, Melech, Israel. Deixa eu escrever contigo, bem rápido. E vai. Só o Shalom para